boa tarde para você e boa tarde para você que acompanha agora o Primeiro Plano. Pois é, a gente hoje continua falando de vacinação. Ainda não tem um prazo para que a vacina de primeira dose, né, da vacina contra a Covid-19, recomece aqui em João Pessoa. A Prefeitura mantém e convoca aquelas pessoas que já tomaram a primeira dose da Coronavac para tomar a segunda dose, porque muita gente não apareceu no posto de vacinação. A gente fala sobre isso, a gente traz também os destaques direto de Brasília. Tem uma fala aí importante do ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, a respeito, né, dessa situação que a gente hoje vive no país, providências que estão sendo tomadas pelo Ministério. A gente vai falar sobre isso também e muito mais. Inclusive, 31 de março, oficialmente o dia do golpe de 64, que instalou uma ditadura de 21 anos aqui no Brasil. A gente traz uma análise de 3 diferentes professores, especialistas, né, cientistas políticos que fazem uma relação desse momento histórico para o momento de retrocessos democráticos que vivemos hoje. Primeiro Plano no ar. Uma hora, 14 minutos. O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, anunciou durante uma live, né, uma transmissão ao vivo, um edital de incentivo à cultura, no valor de R$780 mil para beneficiar artistas, né, que trabalham aí no setor cultural e que estão sem ganhar dinheiro em função da pandemia. Estamos anunciando um edital no valor de R$780 mil para aqueles artistas que trabalham nesse setor, que estão paralisados nas suas atividades, sem rendas, passando dificuldades, no sentido de que esse edital possa permitir que eles apresentem, vamos dizer assim, pequenos projetos desburocratizados e que a gente possa fazer a avaliação e atender cerca de 1.300 pessoas específicas do setor, com os critérios que o edital assim vai estabelecer, com o adiantamento desse trabalho de R$600, sendo em 2 parcelas de 300. É um olhar, vamos dizer assim, de solidariedade que a Funjop está tendo com toda a sua diretoria aqui presente, para que a gente possamos atravessar esse momento difícil, cada um fazendo a sua parte. Cada vez mais se faz necessário a solidariedade. A solidariedade, por exemplo, que na vacina que nós vamos fazer a partir de sábado, dos 60+, todos aqueles que puderem ter um gesto de doação de alimentos não perecíveis, nós iremos transformar esses alimentos em cestas básicas para ampliar o número de pessoas atendidas que estejam passando por essa dificuldade desse momento. E a Prefeitura tem também tomado medidas, não só do gerenciamento do dia a dia, não só da visão de enfrentamento da questão emergencial em todas as providências que se façam necessárias, e também planejando o futuro da cidade de João Pessoa. Olha, em Brasília, o Senado aprovou ontem um projeto de lei que institui o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos para reduzir as perdas financeiras durante a pandemia. Olá, Rejane, boa tarde a você, boa tarde a todos. O plenário do Senado da República aprovou ontem um projeto muito importante. É o que cria um programa emergencial de recuperação do setor de eventos. Esse é um setor que está paralisado há mais de um ano por causa da pandemia da Covid-19. E com isso, profissionais que atuam nesse setor estão sofrendo os efeitos principalmente econômicos dessa paralisação. A relatora dessa proposta foi a senadora paraibana Daniela Ribeiro. Ela falou sobre a conquista da aprovação desse programa e a luta pelos profissionais do setor. Estou passando para agradecer as muitas manifestações de apoio ao PL 5638, que presta socorro ao setor de eventos, às 6 milhões de famílias que estão sem trabalho e sem perspectiva de retorno. O projeto foi aprovado com votação histórica e eu só tenho a agradecer a vocês que usaram suas redes sociais para manifestar apoio. Vencemos, sempre vale a pena lutar.
Esse é um projeto que já havia passado pela Câmara dos Deputados, havia sido aprovada e agora, com a aprovação do Senado da República, segue para a sanção presidencial. Obrigada, Fernanda. Boa tarde para você também. Olha, e o deputado federal Agnaldo Ribeiro, que é irmão da senadora Daniela Ribeiro, os dois são do Progressistas, né, o PP. Ele agora é o líder da maioria no Congresso Nacional. O parlamentar já era líder da maioria na Câmara Federal, né? Então agora passa a representar as duas casas parlamentares, tá? E o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, participou de 2 reuniões ontem com representantes do governo dos Estados Unidos. Ele tenta negociar a parceria, né, nas vacinas, na compra de insumos. Após a reunião, o ministro gravou um vídeo, é o que a gente vai conferir agora. 2 reuniões muito importantes com o governo americano, com o embaixador dos Estados Unidos do Brasil, Todd Chapman, onde mostramos o nosso desejo firme de colaborar juntos com o governo americano para vencer a pandemia da Covid-19. Ações estratégicas em relação a vacinas, em relação a insumos, mas sobretudo na busca de compartilhar expertises entre os nossos países, que sempre foi a nossa tradição diplomática, também na área da saúde. À tarde, uma reunião mais técnica com o Dr. Anthony Fauci, onde apresentamos todo o Programa Nacional de Imunização do Brasil, as perspectivas que temos de avançar na vacinação da população brasileira e vamos trabalhar na área das pesquisas e na área também do compartilhamento de estratégias de vacinação para assegurar que cada vez mais os brasileiros têm acesso a doses de vacina que pode interromper a pandemia da Covid-19 em nosso país. Temos tratativas avançadas nessa colaboração e essa questão é uma questão que envolve as relações diplomáticas entre os dois países, mas, sobretudo, as questões de natureza científica. Em relação aos kits, chamados kits de intubação, temos não só com os Estados Unidos, mas ações com a indústria nacional, ações através da OPAS. Enfim, os Estados Unidos se mostrou muito solidário nesse momento difícil que nós passamos aqui no Brasil. Olha, nos últimos 3 dias, em João Pessoa, as vacinações, né, estão sendo exclusivamente nos postos, né, para aquelas pessoas que ainda não tomaram a segunda dose. Ou seja, tomou a segunda dose, precisa fazer o reforço. E aí eu vou falar ao vivo agora com o repórter Matheus de Souza, né, para a gente saber como é que está a procura. Eu soube que está bem baixa, né, abaixo do esperado, né, Matheus? Boa tarde para você. Boa tarde, Regiane, a você e quem está nos acompanhando nesta quarta-feira. Pois é, bem abaixo, viu? Os 4 pontos de vacinação que estão acontecendo aqui em João Pessoa acontecem no estacionamento do Mangabeira Shopping, também no Santuário Mãe Rainha, que fica ali no Aeroclube, e no Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho, e na Igreja Evangélica Universal, que fica na Avenida Epitácio Pessoa, esses 2 últimos que nós visitamos, eu e o cinegrafista Henrique do Vale. Vamos acompanhar na reportagem quantas pessoas estão se vacinando. Observe que não é tanta gente assim não. Vamos ver. A falta de vacina em João Pessoa acabou levando à suspensão da primeira dose desde segunda-feira. Só estão sendo imunizados os que já receberam a primeira dose, como é o caso da dona Josefa, que tomou o reforço e está mais aliviada. Estou feliz também, graças a Deus. Muito bem. Agora está mais aliviada depois da segunda dose? Tô sim. Até ontem, 85.365 pessoas receberam a segunda dose do imunizante. É um número considerado baixo. Em João Pessoa, existem 4 pontos de vacinação de segunda dose. A Igreja Universal da Epitácio é um deles. E o que vimos foram poucas pessoas se vacinando. É o que também está acontecendo aqui no Espaço Cultural José Lins do Rego, que fica no bairro de Tambauzinho. Como a gente pode perceber, não tem ninguém na fila da vacinação. E isso preocupa os profissionais da saúde, porque as pessoas não estão vindo receber a segunda dose, o que dificulta a imunização. Infelizmente, a gente está sentindo uma defasagem muito grande. A gente vê pela primeira dose que foi uma demanda enorme
Infelizmente, na segunda dose, as pessoas não estão comparecendo. Então, a gente faz um apelo, porque assim, as vacinas têm uma quantidade, né, para a gente poder fazer. Tipo, se você fizer a primeira dose e não vir fazer a segunda dose, ou seja, não vai funcionar, você não vai estar imunizado. Pois é, gente, precisa fazer o reforço vacinal. Só a primeira dose não basta, precisa tomar a segunda. Então aproveita que não está tendo fila, vai fazer aí esse reforço que é essencial na proteção aí à Covid-19. E aí eu volto a falar com o Matheus para a gente estar vendo como é que está João Pessoa. Mas e a região metropolitana? Como é que está aí essa questão da vacinação? Fala para a gente, Matheus. Rejane, olha, diferente do que está acontecendo aqui na capital paraibana, que a vacinação de primeira dose, por enquanto, está pausada, em algumas cidades da região metropolitana, está acontecendo normalmente a vacinação. Por exemplo, em Santa Rita, quem tem 63 anos ou mais já está podendo se vacinar, isso em 5 postos de vacinação em toda a cidade. E o horário de funcionamento desses postos é das 8 da manhã ao meio-dia, e da 1 da tarde até as 4 da tarde. Para idosos acamados, é necessário fazer um agendamento pelo telefone 839-8627-0442. Vou repetir, 8626-0442. E de acordo com o secretário de Saúde de Santa Rita, já foram vacinados cerca de 14 mil pessoas, isso primeira e segunda dose. Já em Cabedelo, podem ser vacinados idosos com 64 anos ou mais, e em 2 pontos de vacinação diferentes. Um que fica no centro de imunização, né, lá no centro de Cabedelo, e o outro no estacionamento da farmácia Pague Menos, que fica em Intermares. Para os idosos acamados também é preciso agendar dia e horário pelo telefone, vou falar, 3228-6622. 3228-6622. Esse telefone também é o WhatsApp para as pessoas poderem fazer esse agendamento para idosos acamados. Bom, de acordo com a Prefeitura, 4.500 pessoas já foram imunizadas em Cabedelo. Já em Santa Rita, aliás, já em Bahia, os idosos com 63 anos ou mais estão podendo receber o imunizante. A vacinação acontece em 2 pontos da cidade, um que fica na Escola Técnica, que está vacinando das 8 da manhã até o meio-dia e da 1h30 da tarde às 6 da tarde. E o outro ponto é na Igreja Betel, que fica no Rio do Meio, que está vacinando das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde até as 4 da tarde. E de acordo com a Prefeitura, 9.500 doses já foram aplicadas em Bahia. E por último, para a gente encerrar, no Conde, né, de acordo com a Prefeitura, já foram imunizadas 7.500 pessoas. Por lá, idosos com 65 anos ou mais podem procurar as unidades básicas de saúde, as UBSs, para receber o imunizante contra a Covid-19. Regiane. Obrigada, Matheus. Boa tarde. Então, dito isso, vamos acompanhar como é que está a vacinação na Paraíba? Vamos para o vacinômetro, está na tela já para você. Olha, até agora, a Paraíba vacinou em primeira dose 365.696 pessoas, tá? Segunda dose, olha a diferença, 85.365 pessoas tomaram a segunda dose, enquanto isso as doses estão esperando por essas pessoas, como a gente mostrou. O estado já recebeu ao todo, como você vê, 656.630 doses foram distribuídas para os municípios entre primeira e segunda, né, dose, tanto aí da Coronavac quanto da AstraZeneca. E a Paraíba registrou, gente, 1.150 novos casos de Covid-19, 70 mortes, é recorde, 70 mortes registradas no último boletim divulgado no final da tarde de ontem, 43 delas de fato nas últimas 24 horas. Os dados são do boletim da Secretaria, né, de Saúde do Estado, apontam aí que 257.620 pessoas já foram infectadas, 183.369 conseguiram se recuperar, mas a gente tem aí nessa marca triste dos 5.671 mortes pela Covid-19. A ocupação de leitos de UTI no estado está em 88%, região metropolitana de João Pessoa, 93%, Campina Grande,
80%, e no sertão do estado, 85%. Em toda a Paraíba, há 4 pacientes aguardando um leito de UTI. 7 pessoas esperam por um leito de enfermaria, 6 delas estão aguardando em UPAs aqui da capital. O Centro Estadual de Regulação Hospitalar informou que 67 pacientes foram internados nas últimas 24 horas, trazendo aí uma média para você. Isso dá um paciente internado a cada 21 minutos. E olha só, vamos ver quais são os bairros com mais casos de Covid aqui em João Pessoa. O bairro de Mangabeira aparece aí, né, sem nenhuma novidade. Mangabeira está liderando a lista sempre, tem 6.936 casos. Depois Valentina Figueiredo, com menos da metade aí dos casos registrados em Mangabeira. Depois Cristo Redentor, ali coladinho com Valentina. Manaíra, Gramame, tá? Caiu bastante o número no Cristo e também Manaíra, né? Manaíra estava ali dividindo também esse topo com Mangabeira. Tanto é que postos de testagem foram inicialmente instalados em Manaíra e em Mangabeira. Depois a gente tem Bessa, Bancários, Oitizeiro, Cruz das Armas, José Américo. O pessoal dos bancários diz o seguinte, olha, é porque o número dos bancários está pequeno, porque dividiram, né? Bancários, Jardim Cidade Universitária, Jardim São Paulo, mas de fato são 3 bairros diferentes, apesar de estarem todos ali naquela mesma região. Depois a gente tem Oitizeiro, Cruz das Armas e José Américo com 1.146 casos registrados. Olha, seguindo o decreto do Estado, com base também nos números aqui de João Pessoa, a Prefeitura também proibiu a circulação de pessoas depois das 4 da tarde na orla da capital, tá? Ontem foi possível ver que essa determinação, ela foi extremamente importante, né? E ela não vinha sendo cumprida. Muitas pessoas caminhando no calçadão da orla à noite. Vamos dar uma olhadinha, colocar na tela para você acompanhar junto com a gente. Foi possível perceber também muita gente andando sem máscara, sem usar máscara no calçadão. Isso também é proibido, né, gente? Espaço público tem que ter máscara. Então, a gente está aí com imagens que foram enviadas para a gente, para que você acompanhe. Tem movimentação, não é a maior das movimentações, mas está, sim, infringindo, essas pessoas estão infringindo o decreto. E aí a gente procurou a Prefeitura para saber como é que está a questão da fiscalização e tudo mais, até mesmo da conscientização, que é importante, mas até o fechamento desta edição a gente não recebeu resposta. Olha, ontem a gente falou que o isolamento social em João Pessoa, no domingo, chegou a 55%, né? Que foi o índice mais alto que já foi registrado aqui desde março do ano passado. No final da tarde de ontem, no painel da Covid de João Pessoa, mostrou que o índice baixou de 55% para 44,7%, né? Vocês estão acompanhando aí na imagem. Taxa de isolamento, portanto, de 44,7%. É uma taxa que é maior do que a que normalmente tem sido registrada, em torno dos 30%, mas bem abaixo daquilo que foi registrado no domingo. E para evitar aglomerações nos transportes públicos em João Pessoa, a partir de hoje foram disponibilizados para a população mais 34 ônibus. Lembrando que, como a gente informou semana passada, a frota de ônibus, né, já tinha sido reduzida aqui na capital para 30%, né, a frota de ônibus durante os feriados antecipados, que é essa pausa sanitária. A gente não está num feriadão, a gente está numa pausa sanitária. E aí, em virtude disso, se reduziu a frota ficou em 30%, aí a mesma frota que circula na cidade aos domingos. E aí agora foram colocados mais esses ônibus à disposição das pessoas, estão funcionando 44 linhas até o dia 4 de abril, tá? O número de ônibus em circulação, então, passa agora de 156 para 190. E a gente sai da Covid-19, muda de assunto, vira a página para falar de uma outra coisa, outro assunto, que também não é nada agradável, né? Bom seria se a gente estivesse vencendo a pandemia, mas esse a gente venceu, a ditadura, né? Aos trancos e barrancos vivemos em uma democracia. Há 57 anos, o Brasil vivia um golpe, um duro golpe contra a democracia. Oficialmente, o dia 31 de março marca exatamente o dia do golpe cívico-militar e um período ditatorial que durou 21 anos, com censura, perseguição política, tortura, assassinatos e desaparecimento de pessoas, né? Além disso, pessoas inclusive que discordavam do regime.
Isso foi registrado em todos os estados, incluindo aqui em João Pessoa, né? Incluindo a Paraíba e a capital João Pessoa. Anos mais tarde, inclusive, depois de 64, já em 2013, foi criada aqui, por lei, a Comissão da Verdade, com o objetivo de esclarecer fatos e circunstâncias, casos graves de violação aos direitos humanos e tornar públicos todas as estruturas e locais onde se havia tortura. O relatório foi, inclusive, lançado recentemente, é uma pesquisa histórica, né, documental, muito sólida, e aí ela mostra, né, como foi o regime aqui, toda a articulação militar e civil em João Pessoa pelo golpe do Estado, o início da repressão da violência e da ditadura militar em João Pessoa, mostra também os territórios de resistência, a resistência da Igreja Católica frente à ditadura. Entre os perseguidos, atores, atrizes, como a atriz Zezita Matos, professores da Universidade Federal da Paraíba, da Universidade, enfim, como Nelson Rosas, nosso parceiro, sempre está aqui com a gente. Aliás, professor Nelson Rosas, um grande abraço. Professor também Agassiz de Almeida. Amanhã, inclusive, o Primeiro Plano traz uma reportagem especial com Agassiz de Almeida. Ele que conta toda essa história para a gente, sobreviveu à ditadura, felizmente. O relatório, a Comissão da Verdade aqui de João Pessoa, mostra, inclusive, gente, que os ditadores aqui mantinham um médico num local de tortura para evitar que as pessoas morressem. A gente até separou um pedacinho desse relatório para você acompanhar. Uma das pessoas, inclusive, disse exatamente isso. Olha, o médico era encarregado de manter o vivo, né? Há quem ficava ali monitorando, ele era quem monitorava para ninguém morrer. Então, as pessoas eram torturadas e esse médico era mantido em um dos pontos de tortura aqui em João Pessoa, para evitar que essa pessoa morresse durante a tortura. Isso está nesse relatório, né, da Comissão da Verdade, que ouviu várias pessoas, né, ouviu muita gente, como eu falei, nesse momento tão difícil, em que muitas pessoas desapareceram, muitas pessoas eram perseguidas simplesmente porque discordavam do regime na época, jornalistas, professores, né, gente da cultura, enfim, foi um momento realmente triste e muito sombrio da nossa história. Meu pai foi vítima disso também, consequentemente todos nós. Meu pai era jornalista e, por conta de uma reportagem que fez, denunciando a prostituição aqui em João Pessoa na época, acabou sendo perseguido e precisou ser exilado. Enfim, momentos tristes, graças a Deus meu pai também resistiu a isso e ficou conosco até quando Deus permitiu. Bem, mas agora, né, um momento também histórico para você. Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Constituinte de 87 e 88, a Assembleia que criou a Constituição Cidadã, né, a Carta Cidadã de 88, logo depois do regime ditatorial, quando cai a ditadura. E a gente faz esse resgate histórico aqui para você. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos, traidor da Constituição é traidor da pátria, conhecemos o caminho maldito, rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Forte, né? Mas tudo isso nasceu exatamente em função dos tempos sombrios que vivemos durante 21 anos. Então, o Primeiro Plano convidou 3 especialistas, 3 analistas, para falar sobre a ditadura e até fazer uma relação com certos movimentos autoritários que têm sido registrados no presente. Com vocês agora, as análises dos professores Gonzaga Júnior, Rodrigo Freire e Daniel Valença.
Esse ano de 2021 se celebra aí os 57 anos do golpe civil-militar de 1964. Um golpe que teve por objetivo findar ali com as políticas de reformas de base do governo João Goulart. Reformas essas que tinham por finalidade a taxação dos bancos, a reforma agrária, a universalização da educação, reformas que tinham como finalidade mudar a estrutura social do Brasil. E sobre o argumento de um fantasma do comunismo à época, a elite junto com as forças militares deram um golpe. Por isso que se chama golpe civil-militar, porque esse golpe ele foi legitimado civilmente pelo Congresso. O dia 31 de março findou marcado, né, como o dia que teria ocorrido o golpe de Estado, né, em 1964, né, que durou 21 anos e que instalou, né, a ditadura militar. Na verdade, né, o golpe militar ocorreu no dia 1º de abril, né, que se iniciou justamente com o movimento de tropas, né, comandadas pelo general Olímpio Mourão Filho, né, de Juiz de Fora, Minas Gerais, no sentido do Rio de Janeiro. Obviamente que essa versão do que ocorreu no dia 31 de março, né, e não no dia 1º de abril, né, foi difundida pelos vencedores do processo, né, aquelas pessoas que assumiram o poder no país, não é, após a derrubada do presidente João Goulart, né, presidente constitucional democraticamente eleito. Por razões óbvias, né, 1º de abril também, né, está consagrado no dito popular como o dia da mentira. Né. Nesse sentido, portanto, 31 de março e 1º de abril de 64 não são datas para serem comemoradas, né, pelos democratas no Brasil. Hoje é fartamente comprovado por documentação tanto nacional como estrangeira, né, de governos como, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, França e outros, né, de que a ditadura que se instalou em 1964, a ditadura militar que se instalou em 64, né, promoveu amplas violações de direitos humanos, né, no Brasil, promoveu tortura, desaparecimento de pessoas, assassinatos, praticou o terrorismo do Estado, portanto. Né? É um episódio, um período, na verdade, né, que deve ser consagrado como algo a ser superado. Né? Para construir a democracia, portanto, no Brasil, é necessário que seja afirmada essa verdade histórica, né, de que a ditadura, na verdade, foi um período de violações de direitos humanos praticados pelo próprio Estado. Inclusive, o Brasil já foi condenado internacionalmente. Né? O Estado brasileiro tem 2 condenações, né, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por atos praticados por agentes do Estado durante o período ditatorial. O governo Bolsonaro, desde o seu princípio, é um projeto militar. Se nós lembrarmos o que aconteceu na época da prisão do Lula, a gente vai perceber que a participação do Vilas Boas foi fundamental para que Lula tivesse a sua condenação imposta pelo STF e também não participasse do processo eleitoral de 2018. O que aconteceu de lá para cá foi o aprofundamento desse processo militar. Então a gente vai ter um presidente, um vice-presidente, vários ministros, mas também ao redor de 10 mil cargos no governo federal ocupados por militares pelas Forças Armadas. E esse é um projeto militar também em função dos valores que carrega consigo. Os valores do conservadorismo, do ataque à diversidade, do disciplinamento e, mais ainda, uma construção de uma ordem autoritária. Por isso, aquela tentativa permanente de liberação das armas, por isso, a tentativa permanente de colocar sob o domínio do presidente da República o controle das polícias militares. Nós vimos essa semana aí a negativa de parte, ou pelo menos do comando das Forças Armadas, que se negaram, obviamente cumprindo o seu papel constitucional, de obedecer à figura do presidente, uma vez que passava por um papel fora dos limites da Constituição. Os diversos episódios agora, né, de processos, né, que têm sofrido jornalistas, youtubers, até professores, né, universitários, pelo livre exercício da opinião, né, sendo enquadrados na Lei de Segurança Nacional, né, que é inclusive um entulho autoritário, né, com a lei de 1983, que já deveria ter sido revogada, são exemplos muito claros disso. Entretanto, ao contrário daquele momento, eu diria que essa atitude hoje é minoritária na sociedade. Então, o momento agora é, sim, de rememorar
o 1º de abril de 1964 como um episódio que tem que ser superado, um episódio que nunca mais tem que acontecer. E é também o momento de seguir afirmando a defesa da democracia, né, lutando agora sim por vacina, por pão e por democracia. Intervalo. De volta só para agradecer. Obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau.